E aí? Os 10 mandamentos são válidos para os dias de hoje? Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito curiosa. Vocês sabiam que Israel, eles têm 613 mandamentos? As crianças vão crescendo e quando elas chegam aos 12 anos, elas têm que fazer uma sabatina para se tornarem judeus de verdade. E eles têm que decorar 613 mandamentos. Mandamentos positivos e negativos, não é? Ou seja, o que um israelita, um judeu, tem que fazer e o que ele não pode fazer. Talvez você já saiba, todos esses mandamentos têm a ver com leis civis, leis cerimoniais e também a lei moral, não é? Eu só gostaria de relembrá-los que as leis civis, elas cuidavam, organizavam essas questões da cidadania, os direitos civis, regulamentações, não é? E várias coisas relacionadas ao cidadão, como ele deve conviver de maneira estruturada, não é? As leis cerimoniais, elas cuidavam dos deveres dos sacerdotes, do sumo sacerdote, também daqueles que iam para o templo e levar os seus sacrifícios, não é? Cuidavam dos dias, das festas, dos rituais, várias coisas nesse sentido. Então, são leis ligadas à religião, se a gente pode dizer assim. E, finalmente, os 10 mandamentos, que são aqueles que a gente conhece como o Decálogo, as 10 palavras, a lei do Senhor. E então, juntando todos esses mandamentos positivos e negativos, nós temos aí 613 mandamentos. Uma criança de 12 anos teria que decorar os 613 para que ela pudesse passar no teste e ser considerada já um judeu responsável pelas suas atitudes. Eu sei que para muita gente, inclusive para muitos cristãos, não é, católicos e não católicos principalmente, os 10 mandamentos, somente os 10 mandamentos são considerados muito difíceis, pesados, impositivos, cruéis, como se um Deus duro na queda, um Deus que, apesar de nos conhecer, aparentemente ele criou os 10 mandamentos e ordenou esses mandamentos ao povo por intermédio de Moisés, sabendo que a gente não conseguiria cumprir todos eles, não é? Então, para muita gente, isso pode parecer cruel, não é? Se nós olharmos os 10 mandamentos, certamente nós vamos na primeira impressão, perceber que nós não temos capacidade de cumprir, a começar do primeiro mandamento, não é? Então, sobre esses 613 mandamentos, há quem ache que todos eles foram entregues a Moisés pelo Senhor e só serviam para Israel, não é? Há outros que acham que Jesus cumpriu todos esses mandamentos por nós e não há necessidade hoje de cumprir qualquer um dos mandamentos. Há quem ache que alguns princípios das leis civis, cerimoniais,
são aplicáveis, alguns têm a ver com leis que hoje fazem parte da nossa Constituição e assim por diante. Há quem ache que só os 10 mandamentos são aplicáveis hoje. Há quem ache que Jesus, não que ele tenha anulado, diminuído, mas ele cumpriu todos esses mandamentos, não é? E ao mesmo tempo que cumpriu, ele ordenou um novo mandamento. Quando ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. O apóstolo João vai dizer que este mandamento, não é, o mandamento que o Senhor Jesus ordenou, tem a ver com um mandamento antigo. João diz que Jesus disse que esse novo mandamento, ele não era novo, talvez para alguns que estavam começando a carreira cristã, mas para outros já era conhecido. Então, o novo, na verdade, tem a ver com o antigo mandamento, que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? E então, a pergunta fica: você acha que os 10 mandamentos são válidos para hoje? Eu gostaria então de pensar um pouquinho com você, porque nós fazemos parte da igreja, e a igreja evangélica, a igreja cristã, ela tem um carinho muito grande pelos 10 mandamentos, não é? E muita gente, ao observar os 10 mandamentos, como eu disse no início, acha que eles são impossíveis de serem cumpridos, obedecidos na sua literalidade, não é? E eu fico imaginando uma sociedade que não ama a Deus, não conhece a sua palavra, não conhece os 10 mandamentos, muito menos os 613, uma sociedade corrompida, uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus, não é? Ela não ama Deus, ela tem dificuldade de aceitar a fé cristã, mas é uma sociedade, parece até uma incoerência, é uma sociedade que, no fundo, ela depende dessas leis. Pense comigo, será que uma pessoa que não teme a Deus, que não ama a Deus, gostaria que entrassem na sua casa e roubassem alguma coisa? É claro que não. Você acha que uma família que não teme a Deus acharia normal se alguém chegasse e matasse o seu pai ou a sua mãe, a sua esposa, um dos seus filhos? É claro que ninguém gostaria, mesmo aqueles que não temem a Deus. Então eu disse que parece uma incoerência, e é mesmo. Apesar de não amarem a Deus e aos seus mandamentos, elas gostariam que houvesse uma equidade social, que a sociedade fosse mais justa, que a morte não chegasse na nossa casa, e assim por diante, não é? Então, só para relembrar dos 10 mandamentos, eu gostaria de citá-los aqui numa linguagem desta Bíblia aqui, a Mensagem, e eu vou citá-los brevemente. Os 10 mandamentos, eles são colocados desta forma: não coloque nada no lugar de Deus. Isso tem a ver com a compreensão de que
o Deus de Israel, o Eu Sou, Ele é um Deus exclusivo e único, Ele é singular, não há outro como Ele, não há um outro ao lado dEle, Ele é único e exclusivo, e somente Ele deve ser adorado. O primeiro mandamento tem a ver com isso. O segundo mandamento: aprenda a lidar com um Deus que é imaterial, é invisível e também é espírito, não é? Tem a ver com aquela exclusividade que nós temos que dar por meio da adoração e da nossa própria vida, a dedicação da nossa vida a este Deus que é único, que não se revela visivelmente, materialmente, não é? Não se pode tocar, não se pode ver, não é? Sentir se pode, mas tem a ver com não tentar fazer uma imagem de um Deus que não tem aparência, não é? Ele tem substância, mas não tem aparência. Ele é espírito, ele é invisível e ele é imaterial. Isso tem a ver com o segundo mandamento. O terceiro mandamento: faça valer a tua palavra. Isso tem a ver também com não tomar o nome de Deus em vão e não usar o nome de Deus para dar validade a uma promessa que você de repente pode não ter a capacidade de cumprir, não é? Tem a ver com um zelo pelo nome de Deus. O quarto mandamento: aprenda sobre os tempos e administre bem cada tempo. Isso tem a ver, numa linguagem talvez mais conservadora, com guarde um dia para o Senhor. Tenha um dia para descansar e dedicar ao Senhor, como nós ouvimos o presbítero Wellington nos trazendo este ensino na live de quarta-feira passada. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, seja um filho exemplar, obediente, cuide dos seus genitores. O sexto mandamento: preserve toda forma de vida. Não matarás, não é? Esse é um mandamento que a sociedade, uma parte dela, tem descumprido completamente. Nós temos visto nesses últimos dias pais se omitindo no cuidado dos filhos, pais maltratando, violentando seus filhos, chegando a matar os seus filhos, e de forma muito fria. Está aqui no mandamento: não matarás, não é? Isso não tem a ver, eu acredito, somente com o outro, o próximo, mas tem a ver com uma morte desordenada de animais, de florestas, não é? É preciso cuidar da natureza, é preciso preservar os animais, cuidando bem deles. Aliás, há uma recomendação bíblica para que cuidemos dos animais que estão debaixo da nossa guarda, do nosso cuidado. Sétimo mandamento: não adulterarás. Isso tem a ver com um investimento de qualidade no casamento. Nunca também foi visto tanto divórcio, tantas separações,
tantas brigas de casais, não é? E recomeços de forma muito desordenada. Então esse mandamento é um mandamento que demonstra um cuidado de Deus pelos nossos relacionamentos conjugais, não é? Não adulterarás. O 8º mandamento: respeite o que é do outro. Respeite, não é? Não roube, não roubarás, não tome aquilo que não te pertence, devolva o que é do outro, não se aproprie indevidamente daquilo que pertence ao outro. O 9º mandamento: pense e fale o que é bom e verdadeiro. Em outras palavras, não diga alguma coisa falsa a respeito do teu próximo. Não use de mentiras para prejudicar o teu próximo. Não dê um falso testemunho contra o teu próximo. Isso a gente tem visto de forma abundante no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, né, no meio político. Isso tem acontecido e prejudicado muita gente, prejudicado populações de países, presidentes, governadores, se degladiando por causa do poder, da fama, interesses escusos, não é? E finalmente, o 10º mandamento: seja grato pelo que você tem, que tem a ver com não cobiçarás. Não fique de olho naquilo que é do outro. Se você não tem o que o outro tem, agradeça pelo que você tem e trabalhe para ter o que você ainda não tem. Não se mate para ter o que é do outro, não é? Mas trabalhe para conquistar o que você deseja, mas não cobice, não coloque os seus olhos, não é, cobiçosos, se é que você os tem, nas propriedades do outro, na mulher do outro, no animal do outro, na casa do outro, no carro do outro, na propriedade do outro. Então, olha só, gente, os 10 mandamentos, na verdade, é uma demonstração de cuidado, de carinho, de amor do nosso Deus por nós. Quando Deus escreve naquelas 2 tábuas, entrega a Moisés para que ele leia e ensine o povo, aquilo tem a ver com uma demonstração de graça, de cuidado, para que aquela sociedade ela pudesse viver de maneira harmoniosa. Perfeita não, porque Deus sabe que somos pecadores, que somos ineficientes nas nossas tarefas, nos nossos deveres, que a gente não consegue, por causa da presença do pecado, não é? Nós ainda não conseguimos corresponder ao nosso Deus o que Ele pede, mas os 10 mandamentos, respondendo à pergunta inicial, sim, eu os considero válidos para hoje. Se a sociedade admitisse, se a sociedade pensasse melhor, não é? E ancorasse os 10 mandamentos no seu seio, nós certamente teríamos um convívio mais saudável, mais equilibrado, nós não teríamos tantas mortes, tantos divórcios,
tanta desilusão, tanta frustração. O respeito seria uma coisa muito legal da gente exercitar, não é? Você ser respeitado e respeitar é um exercício muito legal. Eu gostaria de compartilhar com você uma frase de Francis Schaeffer. Ele disse o seguinte: a rebelião do homem é tentar existir fora do círculo no qual Deus criou para existir. A partir da rebelião do homem, e eu acredito que isso aconteceu também com Satanás, não é? Quando chegou aquele momento em que tanto Satanás como o casal ali no Éden, eles resolveram sair daquele quadrado que Deus estabeleceu para eles, não é? Limitando o seu espaço, dizendo: olha, você pode até aqui, daqui para lá não. Quando Satanás e o homem resolveu avançar o sinal, então as coisas complicaram. Eu entendo que Jesus e os apóstolos, eles se apoiaram nos 10 mandamentos para ensinar aos seus seguidores, os seus discípulos, Jesus aos seus discípulos, e eles foram enviados como apóstolos, e os apóstolos tiveram os seus discípulos, e os seus discípulos são chamados de pais da igreja, não é? Eles também ensinaram os seus discípulos. Então, os 10 mandamentos, eles estão na história da igreja, desde o seu início. E se nós atentarmos para o valor, para a grandeza, para o conteúdo desses mandamentos, a abrangência, e nós olharmos para eles como esse cuidado de Deus por todos nós, eu acho que nós temos muito a ganhar, muito a ganhar. Quando Deus escreve os 10 mandamentos, as 10 palavras, naquelas tábuas de pedra, com certeza já era um indício que Deus queria escrever nas tábuas do nosso coração a sua vontade. Então, feliz é o homem, é a mulher que conhece a vontade do Senhor e a aplica na sua vida. Irmãos, do mundo nós não podemos esperar absolutamente nada nesse sentido, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, como adoradores do Deus único, nós podemos, observando a lei do Senhor, aplicá-las na nossa vida, e a partir da nossa vida nós podemos influenciar a sociedade. Como aquele beija-flor que não conseguia apagar o fogo da floresta, mas ele ia ali com o seu biquinho, pegava um pouquinho de água do lago e ele despejava aquela gota na floresta. Somos muitos beija-flores, não é? E nós podemos contribuir para o bem da sociedade. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos contribuir para um avanço no meio onde a gente convive. Que nós sejamos esses agentes influenciadores na nossa geração para a glória de Deus. Sim, os 10 mandamentos são válidos para os nossos dias atuais. Que Deus nos abençoe e que façamos diferença para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.